Amados irmãos e irmãs, um santo dia, paz e bem da parte do nosso Deus. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para juntos meditarmos a palavra de Deus que está em 1 Tessalonicenses 3, versículos 7 ao 13. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Senhor, que o vosso Santo Espírito esteja em nossa mente, nos nossos lábios, em nossos corações e nos nossos ouvidos, para que nós possamos ler, entender, ouvir e guardar a palavra de Deus. Amém? E a palavra do Senhor vai nos dizer assim. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, ficamos confortados em meio a toda angústia e tribulação pela notícia acerca de vossa fé. Agora sentimos reviver, porque vós estáis firmes no Senhor. Como podemos agradecer a Deus por toda a alegria que nos invade diante do nosso Deus por causa de vós? Noite e dia rezamos efusivamente para vos rever e completar o que ainda falta na vossa fé. Que o próprio Deus e nosso Pai e nosso Senhor Jesus dirijam os nossos passos até vós. O Senhor vos conceda que o amor entre vós e para com todos aumente e transborde sempre mais, a exemplo do amor que temos por vós. Que assim Ele confirme os vossos corações numa santidade sem defeito aos olhos de Deus, nosso Pai, no dia da vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que palavra linda e maravilhosa. Que assim Ele confirme os nossos corações numa santidade. Vigilantes, vigiai e orai, é o que Jesus dizia. E São Paulo está mandando aqui essa carta aos Tessalonicenses, pedindo para que nós fiquem confortáveis, dá conforto para os irmãos, em meio às tribulações, em meio às perseguições, em meio às mortes. Eles foram caçados. São Paulo também foi caçador e passou a ser caçado. Foi perseguidor, passou a ser perseguido. E ele fala: noite e dia rezemos efusivamente para vos rever e completar o que ainda falta na vossa fé. Está dizendo aqui que nós temos que orar noite e dia, acordar agradecendo a Deus. Senhor, obrigada por mais essa oportunidade de estar aqui, Senhor. Obrigada, Senhor, porque eu estou respirando. Obrigada, Senhor, porque eu não estou sentindo dor. E se eu estiver sentindo dor, Senhor Jesus, dai-me força e capacidade de aguentar e suportar. E se for da tua infinita bondade e misericórdia, livra-me dessa dor. E assim a gente vai louvando a Deus o dia inteiro. Na hora do café, Senhor, obrigada porque tem o café na mesa. Na hora do almoço, Senhor, muito obrigada, Senhor, porque eu tenho o almoço. Muito obrigada porque eu tenho a janta. Muito obrigada, Senhor Jesus, porque eu tenho minha família. E assim a gente vai louvando a Deus. Que o próprio Deus e nosso Pai, Senhor Jesus, dirijam os nossos passos até vós. Peçamos que Jesus nos dirija até Deus, porque é Jesus que veio ao mundo. É Jesus que morreu na cruz por mim e por você.
E através desse ato de amor, né, de crueldade que as pessoas fizeram com ele, e através disso, ele provou para mim e para você o tamanho do amor que ele sente por nós. E não importa o tamanho do nosso pecado, ele está sempre de braços abertos, esperando que nós volte para ele. Nós não podemos nos enganar, achando que viver no pecado, não se voltando para Deus, iremos nos salvar. Não, amados. Só se salva aquele que foge do pecado como se foge de uma cobra venenosa, assim dizia São Pedro. Então ele fala aqui que assim ele confirma os vossos corações numa santidade sem defeito aos olhos de Deus, nosso Pai. Que ele nos confirme, que ele confirme o nosso coração a viver em santidade. Porque só vivendo em santidade, só buscando a Deus, só orando, jejuando, fazendo a vontade de Deus, é o que vai salvar nossa alma. É o que vai nos levar para a vida eterna. Nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos, nos espera no céu. E para ir para o céu tem que ser santo, amado e amada. Muitas vezes nós pensamos, não, Jesus já pagou os nossos pecados, Jesus já pagou por ele, eu sou livre. No final de tudo, vai dar tudo certo, ele vai nos perdoar. E quantas vezes também, quando eu era jovem, eu pensei assim, não, quando eu ficar bem velhinha, eu vou buscar Deus, eu vou viver na igreja, eu vou me arrepender dos meus pecados. Não, amados irmãos e irmãs, ao conhecer a palavra de Deus que diz, procurai o Senhor na vossa juventude, porque quando for aparecendo esses cabelos branquinhos, nós vamos adquirindo a sabedoria de Deus. É na juventude que nós encontramos o Senhor. Porque quantas pessoas que não buscaram Deus na juventude, e nós vemos por aí pessoas idosas que não continuam não buscando Deus. A gente passa nas portas dessas pessoas e vê sentadas, né? E a gente dói no coração. Muitas vezes eu passo e eu digo, Senhor, tenha misericórdia dessa alma que não te buscou na juventude e continua não te buscando hoje. Morando em cima da igreja, podia ir confessar, podia te buscar, mas viveu a vida inteira sem buscar a Deus. O coração está duro. Critica as pessoas que vão. Eu não preciso ir para a igreja para encontrar a Deus, porque Deus está em mim. Amados, se eu vivo no pecado, se eu vivo fazendo maldade, como? Se eu não vivo os mandamentos de Deus, como Deus pode estar em mim? O santo não habita com o impuro. Assim como nós, quando escolhemos viver uma vida na devassidão, nas prostituição, nos vícios, e o demônio entra na nossa vida, assim também é com Deus. Quando nós buscamos o Senhor, quando nós rezamos, quando nós oramos, quando nós fazemos jejum, penitência, quando a gente recebe Jesus Eucarístico, quando a gente faz o bem, é Deus que habita no nosso coração. E quanto mais a idade vier, mais a gente se aprofunda na fé, mais Deus nos dá visões espirituais, mais Deus nos ajuda, mais Deus nos consola. E a felicidade nossa é a presença de Deus. Não adianta a gente achar que busca Deus em bares, em bebedeiras, em prostituição, em festa. Não, amados. Isso não é verdade. O inimigo está enganando tantas pessoas e usando de pessoas para enganar os outros.
Nós temos que ter discernimento, amados. Nós temos que amar a palavra de Deus. Temos que buscar viver a palavra de Deus. Sempre lendo a palavra de Deus, sempre grifando, sempre orando, fazendo da palavra de Deus uma oração. Porque aqui está a verdade. Aqui está a nossa verdade. Aqui está o nosso manual que nos leva para o céu. Eu sempre digo, se um pastor, um padre, pessoas que falam de Deus, não falarem e mandar você fazer o que está aqui na palavra, fazer coisas contrárias ao que Jesus nos ensinou, amados, não faça. Por isso, amados, que a palavra de Deus é para ser lida, não é para ficar em cima, num lugar aí, pegando pó, não. Essa palavra é para a gente ler, para que a gente possa adquirir entendimento da palavra. Eu tenho o catecismo da Igreja Católica, e quando alguém tenta colocar dúvida na minha mente, eu vou ler a palavra, eu vou ler o catecismo e digo, não, o que essa pessoa falou não procede. Eu vou seguir o que está na palavra de Deus. Então, amados irmãos e irmãs, que essa palavra hoje nos leve a ter um compreendimento maior. Então vamos pedir a Deus nesta manhã. Senhor, que o Senhor possa estar tocando o meu coração, estar tocando o seu coração nesta manhã. E que nós possamos, Senhor Jesus, ter uma vida santa, viver os teus mandamentos, viver os teus preceitos e ficar confortado em Cristo Jesus. Mesmo que a minha vida e a sua vida nós estejamos vivendo uma vida, não é, que está bagunçada, que está ausente de Deus. Mesmo assim, Jesus te ama, Jesus me ama, e Ele nos espera a vivermos uma vida em santidade. Que assim Ele confirme os nossos corações numa santidade sem defeito aos olhos de Deus. Que Ele possa, Senhor Jesus, Pai, no dia da vinda de nosso Senhor Jesus, que nós estejamos de pé, que nós estejamos no conforto da palavra de Deus, em meio a todas as tribulações, a todas as nossas imperfeições, a todos os nossos pecados. Que Jesus esteja no comando e no controle da nossa vida. Amém? Que Deus abençoe grandemente a minha vida e a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.